Na aula passada a gente deu uma pequena introdução já à questão do time space, tá? Vimos alguns exemplos, né, no tradicional, explicando para vocês. E essa é uma ideia que vai estar presente em todas as animações, é um princípio, né? Tem que estar presente. Então, vou fazer só uma pequena revisão. A gente vai entrar dentro, falando de aceleração, da aceleração ainda, mas já dentro do processo de planejar uma cena, certo? Na aula passada, a gente entendeu um pouco sobre a questão das time charts, não é isso? Então, a gente entendeu lá, por exemplo, que quando eu tenho... Deixa eu só mudar o brush aqui. Eu tenho lá a numeração, né, que é meu time, certo? E eu tenho os espaços aqui, ó, que são os desenhos, né, beleza? Então, os espaçamentos aqui são os desenhos, space são os desenhos, tá? E os números é o nosso time. Então, quando a gente tem lá um time específico, você vai ter que trabalhar aquela animação naquele tempo e aí você vai distribuir os desenhos, onde é que ele acelera, onde é que ele desacelera, beleza? Então, quando a gente quer fazer uma aceleração, então a gente tem que entender que nós temos desenhos mais próximos ao início, né? Mais próximo ao primeiro frame aqui, ó, frame 1 no caso. Então nós vamos ter um esquema baseado nisso aqui, ó, beleza? Então nós temos mais ou menos, vamos ter mais ou menos isso, os desenhos mais próximos, tá? Quando a gente quer fazer uma desaceleração, nós vamos ter desenhos mais próximos ao último frame, né? O frame 11. Então, nós vamos ter basicamente esse esquema aqui, tá? Isso vai estar presente dentro do cutout, né? A gente pode ver com como é? Esqueci o nome. A Onion Skin ligada, a gente consegue ter essa ideia dos spaces entre os desenhos, né? Então, na aula passada, a gente falou justamente sobre isso, né? Então, por exemplo, nós temos aqui essa bolinha que ela vai partir do frame 1, certo? E ela vai... Vou ligar o Onion Skin aqui, ó, só para eu ter uma ideia do desenho. E ela vem mais ou menos até o frame 11, beleza? Então ela vai estar percorrendo todo esse tempo, né? Esse time aqui de 11 frames que a gente vai ter. E aí o que a gente tem que fazer é distribuir os desenhos dentro dessa linha do tempo, né? E dentro desse tempo específico. Deixa eu só criar um outro aqui para deixar uma... Então, basicamente nós vamos ter aquela a partir do 1 até o frame 11, né? Por exemplo. Então eu quero, por exemplo, compor uma aceleração. Então primeiro eu vou achar o meu desenho aqui de meio, beleza? Que é o 9, beleza? Porque o 9, ó, você está trabalhando em choose também, né? Ó? Porque vai ter desenhos mais próximos e aqui desenhos mais distantes. Então do 9 ele já vem para o 11. Porque aqui no meu a gente já tem o 10, né? Que é em choose. O 9 e o 10 é o mesmo desenho, o 10 está aqui, tá? Então, como eu vou, sabendo que eu tenho uma aceleração, eu vou ter desenhos mais próximos ao frame 1. Então é só eu vir voltando em choose, né? 9, 8, 7, beleza? 7, 6, 5, beleza? 5, 4, 3. Então esse é nossa time chart para esse movimento que a gente está procurando fazer, tá? Aí lá a gente tem o seguinte, né? Voltando aqui, nós temos aqui frame 1, beleza? E é lá no frame 11, né? Ó, o frame está bem ali. Deixa eu só deixar essa time chart aqui menorzinho aqui do lado. Então tá ali. Se eu for seguir esse esquema, né? Eu vou ter que puxar esse frame mais para cá, ó. Eu ainda não coloquei os frames no seu time correto, né? Estou só colocando as poses, né? Então eu tenho que fazer entre o 1 e o 11
né? Meu primeiro intervalo, que é o quê? O 9, ó. Beleza? O 9 ele vai estar aqui no meio desse movimento, né? No meio também do spacing. Olha, ele está ali no meio do time, né? Que é o frame 9, e também está no meio do spacing. Se eu calcular esse space aqui, ó, eu tenho um space próximo, tá vendo? Ó? Essa distância é parecida com essa distância, tá? Então aí eu já coloquei ele no meio para dar essa minha sensação de aceleração. Por quê? Porque eu vou ter mais desenhos favorecendo o frame 1. Então eu vou ter que estar colocando mais desenhos para cá, tá certo? Então eu criei o meu primeiro, tá ali, é só eu tô lendo a time chart. Aí voltando aqui, beleza? Voltando aqui, ó, entre ó, eu afastei aqui os frames para cá, puxei e criei um novo no meio, né? Clicando no mais. Entre o 1 e o 9, eu tenho aqui o 7, então eu tenho aqui, ó, o 7 aqui, ó, que é o meio do caminho desse movimento. Então percebam que os spaces, ó, o espaçamento entre os desenhos é esse, ó, tá? São parecidos, né? Ó. Tá certo? E agora, voltando, puxando um pouco mais, né? Estou sempre favorecendo o frame 1, tá vendo? Então por isso que está tudo indo próximo a ele, porque a gente tem essa ideia de aceleração, né? Então entre esses dois, beleza? Aqui, ó, veja que o space ele vai diminuindo, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho 5, tá? E agora, por último, entre o meio do meio aqui, ó, eu vou ter o 3, tá? Se a gente for ver aqui na time chart, ó, a gente tem esse aí, ó, tá vendo? Ligando a Oniskin. Quando você liga a Oniskin, pessoal, você vai clicando assim, ó, nos pontos, ó. O morro é bacana por isso, eu gosto dessa Oniskin dele. Skin. Você pode ir clicando, ó, acho que é até 8. Você pode clicar até 8 espaçozinho desse. E ele distribui, ele mostra. Então tá saindo 1, 3, 5, 7, 9. Tá aqui, ó, nossa distribuição. Tá certo? Porém, não tá no time ainda correto. Tá? Beleza? Porque aqui tá aí o ones, né? Ó, ones, tá? A gente tem que dar um espaço aqui em cada um e deixar um espaçozinho entre cada um. Ó. Tá vendo? Então é só dar um espaço a mais em cada um, porque em choose o mesmo desenho se repete. O 1 e o 2 é o mesmo, aí o 3 muda, 3 e 4 é o mesmo, 5 e 6 é o mesmo, 7 e 8 é o mesmo, 9 e 10 e 11. Beleza? Então a gente tem aí nosso... Aqui está no time correto, né? Timezinho rápido, beleza? Mas ele está iniciando devagarzinho e chegando lá. Então essa é a nossa aceleração. Se fosse fazer a desaceleração, seria a mesma ideia, fazendo agora o processo favorecendo o frame 11, né? Tá certo? Então, favorecendo o frame 11, nós já teríamos ficaria meio que ao contrário aqui, né? Se eu fosse favorecer o frame 11. Isso é um conceito, tá, gente? Muito importante que a gente vai ver daqui a pouco como usar no planejamento. Isso que eu estou revisando para vocês. No frame 11, saindo da desaceleração, beleza? A gente já iria sair aqui direto para o que? Pro 3, né? Tá certo? Porque ele vai começar mais rápido e vai chegar mais lento. Agora eu favoreço aqui embaixo. 3, 4, 5, 5, 6 e 7, 7, 8 e 9. Beleza? Depois era só vir fazer essa mesma distribuição, tá? Mas agora colocando como sendo nosso primeiro intervalo, o lugar do 9 seria o 3. Né? Beleza? Ele ia acontecer agora inverso, né? Vocês entenderam, né? Isso aí a gente já está tanto falando de aceleração como desaceleração, beleza? Dúvidas até aqui? Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem está com o morro aberto aí? Alguém de vocês tem um morro agora aberto nesse momento?
Deu bug, foi? E aí? Tem não? Ouviu aí? Pronto. Você pode fazer um desafio aí, fazer essa desaceleração. Você abriria, pode compartilhar a tela e aí você vai fazendo já e a gente já tira alguma dúvida. Só para a gente poder finalizar esse resumo. Beleza, Oceano, mas sempre que puder usar o morro, melhor ainda, viu? Melhor ainda. Bora, pode compartilhar sua tela aí. Vou parar de compartilhar aqui por enquanto. Tu compartilha tua tela, depois eu boto a gravação pra cá. Pra gente poder, quem estiver vendo gravado, assistir também. Consegue aí? Consegue compartilhar? Isso, eu queria que você compartilhasse a tela. Isso, show. Essa versão que tá usando é o 13.5, do morro. Só desaceleração. Já a aceleração a gente já fez. É isso, já tem o frame 11, isso. Aí eu aconselho tu fazer é o seguinte, essa layer que tu criou de frame by frame, cria uma para time chart e depois tu cria outra só pro movimento, fica melhor. Isso, você fez aí o... Eu colocaria a marcaçãozinha, eu sei que você está entendendo, mas tipo, é bom você colocar a marcação, tipo, qual é o primeiro frame, entendeu? Aí você faz aquela curvazinha. Porque na verdade a time chart, né, ela foi feita inicialmente para quem intervalar, entendeu? Então, por exemplo, qual é o primeiro desenho que o intervalador tinha que fazer depois? É o 3, depois o 5, 7 e o 9, entendeu? Aí eu aconselho sempre que, talvez se você for fazer outra vez, colocar essa marcaçãozinha que é interessante para outra pessoa depois compreender. Faz ela na lateral mesmo, sem ser descendo, sem ser caindo. Faz ela do lado pro outro, porque eu não vou falar de squash stretch ainda não. Quer dizer, ainda vou falar, mas não sei se vai dar tempo nessa aula ainda.
Ó, pose to pose. Desenha a primeira pose, frame 1. Aí, se eu fosse você, eu marcaria o frame 1 lá em cima só para não me perder, entendeu? Aí na bolinha, aí marca em cima dela, ou da lateral, frame 1. Isso. Aí a próxima, a outra, você já marca o último. O primeiro e o último, né? Primeiro frame 1 e depois o último. Não precisa já deixar dentro do time, não. Se eu fosse você, eu poderia fazer tudo pertinho mesmo do outro. Isso. Depois a gente coloca no time correto. Aí você clica no maisinho, né? Isso. Aí liga só on skin, isso mesmo. E cria lá no final do movimento, onde você quiser. Mais pra frente, mais pra trás, tanto faz. Aí não importa isso aí, tá? Você pode criar onde você quiser essa última. Pronto. Aí você faz a marcação dela dizendo que é o frame 11, né? São nossos keyframes, o 1 e o 11. O 3, 5, 7, 9 são intervalos. Beleza? O que, é que você vai fazer? Né? Liga com a OnSkin, você vai clicar agora no 1 e no 2 que você criou, no 1 e no 11. Que é para poder a gente ver Só que aí a gente vai ter agora dar um espaço, né? Beleza? Aí você vai puxar o último frame, que é o 11. Isso. Aí vai pro meio dele. Com a timeline pro meio dele. Agora você liga as duas OnSkin. Uma do lado e outra do outro. Isso. Aí a gente consegue ver aí as duas, o antes e o depois, né? Aí, antes de você desenhar, isso. Aí é só seguir a time chart, só que agora a gente está focando na desaceleração. Isso. E agora é só a gente ir favorecendo o frame 11. Né? Se fosse a aceleração, frame 1. Sempre dando um espaço, cria o frame. Lembra de criar, clica no maisinho, tá? Não, dá um Ctrl isso, clica no maisinho que ele tem que criar um espaço em branco, isso. Isso aí. Afasta o 11, sempre vai afastar o 11, porque a gente está se aproximando dele, né? A gente está sempre favorecendo o frame 11. Isso, entre os 5, isso. Já clicou no maisinho, né? Criou um a mais. Acho que isso, já estava criado já. Meio do meio, ó, meio do movimento. Você nem precisa desligar a OnSkin não, entendeu? Ele já vai sozinho a OnSkin, ele já vai conseguir na timeline. Vamos ficar ligando e desligando. Então a gente já tem todos os keyframes, né? Só olhar aí, pronto. Começou rápido, chegou devagar. Agora você vai dar um espaço entre cada um colocando em Choose, né? Só seleciona tudo. Seleciona até o antes do 1. Encerra antes do 1 no caso. Isso, aí só puxa um pouquinho pra frente. Só um frame à frente, só puxar isso. Pronto, aí ele vai e volta, seleciona o outro. Deve ter alguma outra forma de puxar, mas não lembro agora exatamente. Só dando um espaçozinho cada um que a gente já deixa em Choose aí. Pronto, aí a gente já tá com um timezinho, time rápido, mas vai sair rápido, chega devagar. Beleza? É isso aí, essa ideia, tá? Que a gente não pode esquecer, essa ideia de time, de spacing. Então aí você já trabalhou o time. Qual é o seu time? 11 frames, beleza? Com esse time, dentro dele você trabalhou um pequeno spacing ali entre os desenhos e já deu essa ideia de desaceleração. Por quê? Porque você colocou desenhos saindo mais distantes e desenhos chegando mais próximo. Isso aí chama-se também easy in dentro do morro, né? Easy in. E aí a gente também tem a questão do easy out, que é a saída mais devagar, que é a aceleração. Beleza? Massa, é isso aí. Show de bola. Então vamos lá, vou voltar agora aqui a apresentar, viu? Obrigado, viu, Elvio? Foi boa.
Pronto. Muito bem, gostei, tá? Aí agora vamos fazer o seguinte. Ficou com alguma dúvida, Alcion, Elvio, tudo tranquilo? De boa, né? Tranquilo. Vamos lá, criar aqui um vetor, tá? No morro. Aí vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou criar esse círculo, tá? Essa bolinha. Pronto, e aí é o seguinte, vamos fazer aquela mesma ideia, tá? Vai estar aqui, ó, frame 1, beleza? E aqui no final vai estar aqui no frame 11. Se eu ligar, se eu deixo assim, já está em choose, tá pessoal? Ó, aqui eu escolho, ó, esse número 1, 2, 3 é para você colocar a animação em choose, em ones, em terços, em quarto, em quintos, em sexto. Normalmente usa o ones ou choose, né? Então você muda aqui, ó. Quando você abre o morro, por padrão ele deixa o ones. Aí para você mudar o intervalo, você bota aqui, ó, choose. Opa, tá aparecendo não? Ah, tá aparecendo a do OBS, né? Foi mal, desculpa aí. Vamos lá. Bom, então aqui eu criei só um vetor, né? Ó, e coloquei um no frame 1. Fiquei um vetorzinho normal, tá? E coloquei lá no frame 11, tá? Beleza? O intervalo aqui já tá em choose, ó. Beleza? Aqui o padrão ele deixa em ones, você muda aqui em choose, ó. Então aqui tá com essa opção, aqui é os tipos de keyframes que a gente tem, né? Smooth, linear, easy in, easy out, easy in, easy out junto, aí tem easy in separado e easy out separado. O easy in é a desaceleração, é a chegada mais lenta, e o easy out é a aceleração, beleza? Aí tem Bezier, Step, Noise, Bouncing, Elástico e Cycle, tá? Beleza? Aqui por padrão, como ele está em Smooth, se eu clicar aqui a barra de espaço, ele vai fazer isso. Beleza? Ele vai fazer essa intervalação automática, né? Tá certo? Então, aqui eu tenho a opção dos keyframes. Eu posso, por exemplo, eu quero uma aceleração aqui. Beleza? Então a gente consegue. Ó, você vê que ela basicamente... ali eu fiz os spaces, meu que coloquei em lugar diferente, mas basicamente ele está seguindo a mesma ideia ali, ó, beleza? Para chegar na aceleração, beleza? Então aqui, ó, se eu botar para o ones, ele vai trabalhar em ones ou em choose, ele vai sair mais devagarzinho, tá vendo? Então o ideal é que eu gosto de trabalhar animações em choose, beleza, gente? Tá? A diferença é que ele vai me mexer um pouco no space, tá? Vou só retirar aqui para não confundir. Então aqui ó, no keyframe, o símbolo muda, tá? Se você prestar atenção, se eu mudar aqui para easy in, ó, ele vai ficar ao contrário, vai sair uma setazinha, uma curvazinha ao contrário, easy out ao oposto, tá? Então, ó, nós temos aqui esse é o conceito que a gente usa para o time space, né? Beleza? Se a gente for ligar aqui, ó, a gente vai ver isso acontecendo, beleza? Até ele chegar lá. Então, dentro do morro, muitas vezes a gente vai planejar a cena, certo? E quando a gente tiver com a cena planejada, a gente vai colocar aqui aceleração e desaceleração. Para colocar aceleração e desaceleração no morro, é só você fazer isso aqui, selecionar o keyframe e dizer qual tipo de frame que você quer. Easy in ou easy out, beleza? E aí vai, assim por diante. Tá? Tá ok, né? Ele tá saindo mais rápido, né? Beleza? Sai devagar, né? Chegando mais rápido lá, tá? Então é assim que a gente faz. Não é complicado a gente fazer isso dentro do software. Primeiro a gente vai ter que resolver a animação. Para a gente planejar a animação, aí agora eu vou explicar para vocês qual é o passo a passo que eu utilizo para planejar uma cena, beleza?
Então vocês puderem anotar, ou então depois que vocês puderem revisar, vocês anotem, beleza? Eu vou compartilhar agora com vocês o que eu faço, tá? Então o que eu faço hoje, dependendo da cena, né? Se a gente precisar de um planejamento mais elaborado, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? É criar um negócio chamado ST. O que é o ST? São os storytellings. O que é os storytellings? Né? Storytelling, né? É o keyframe, é o key, né? Keyframe, que ele conta a história. Ele conta a história. Quando a gente estiver falando de act, a gente vai usar muito para planejar ações também, só que mais usando em act, entendeu? Por isso que ele é importante. Mas o keyframe, ele é um keyframe que conta a história, é o que está acontecendo. Então a gente vai ter os keyframes que contam aquela história. Beleza? Deu para entender? Então, por exemplo, a bolinha ela vai saltar, ela vai cair. Então tem o keyframe 1 e o keyframe 2, tem mais outro keyframe ali, outro aqui e tal, e assim por diante. Então dessa forma eu consigo... os keyframes são as poses-chaves, né? Beleza? Então a gente vai ter as poses-chaves que ajuda a trabalhar essa animação, né? Então, assim, não se apeguem muito à questão de terminologia, porque cada um pode usar um termo diferente. Pode chamar de desenho-chave, outro pode chamar de keyframe, outro pode chamar de storytelling. O que importa é vocês entenderem o que é, beleza? Tranquilo? Deu pra sacar? Poses-chaves, né? São as poses-chaves. Então, eles são importantes para quê? Para contar o que está acontecendo. Então, por que contar? Né? O storytelling, ele conta a história que está acontecendo. Quando você bate o olho, você entende o que é aquela ação. Tá? Então, assim, quer dizer, eu não preciso de muitos frames, muitos keyframes, para eu dizer o que está acontecendo. Deu para entender? Ou seja, apenas com os keyframes, né, eu consigo já ter essa noção, bater o olho, entender o que está acontecendo. Por mais que não tenha intervalos, não tenha nada. Beleza? Então isso é importante a gente ter sempre em mente. Tá tranquilo até aqui? Deu para entender? Perguntem, tirem suas dúvidas. Tá de boa? Elvio, tranquilo aí? Tranquilo. Pronto. O que vai acontecer é o seguinte: nós temos então esses keyframes, nós vamos fazer o planejamento dele. Então, por exemplo, deixa eu só fechar aqui essa bolinha, tá? Imagina o seguinte, que a gente vai ter... Está me ouvindo bem, então, gente? A parte de um planejamento, certo? Está voltado principalmente por uma coisa que a gente chama de thumbnails, né? Beleza? Os thumbnails eles são fundamentais para quando a gente quer fazer um certo movimento, uma certa ação, e a gente não tem ideia exatamente do que quer fazer, de como quer fazer, o que quer executar. Então as thumbnails elas vêm ajudar nesse sentido, entendeu? E mostrar uma ideia da pose, do movimento que você deseja. E eu aconselho, se vocês tiverem tempo, né, no projeto, fazer isso. Estou dizendo por quê? Tempo. Porque às vezes a gente não tem tempo para fazer o planejamento como a gente queria. Então, se sobra tempo, né? Eu penso assim, se sobra tempo, então vale a pena você focar nisso, entendeu? Focar no planejamento para executar. Porque às vezes a gente está no projeto que realmente não sobra tempo, tá?
não sobra tempo e a gente tem que usar o que tem, o conhecimento que tem. Beleza? Então basicamente a gente tem que estar. Se você, em resumo, se você puder planejar, planeje, né? Eu acho importante. Então essas tabs, né, thumbnails, ajudam a gente a entender um movimento. Eu quero fazer um movimento com um saquinho ele pulando, né? Então, primeiro eu tenho ele aqui em repouso, né? Depois eu venho ele aqui pro squash, pro stretch, quando eu vou falar. Depois ele faz o stretch, saindo, enfim. Então isso é um thumbnail, certo? Isso é uma forma de a gente, esses exercícios são legais para a gente fazer esses planejamentos. A gente vai ter uma aula específica para fazer tudo isso, né? Hoje a gente vai começar o planejamento, mas já com base assim no que planejar, né? No que planejar. Então eu monto os meus keyframes. Então, por exemplo, aqui podia ser meus keyframes, entendeu? Podia fazer mais aqui, ele caindo e tal, mas vamos fazer só o básico por enquanto para não confundir. Então aqui eu tenho os meus keyframes. Primeiro eu começo pelos keyframes, certo? Então os keyframes é o que? É o frame que conta a história, são os quadros-chave, é o storytelling. Beleza? Depois que eu coloco os meus quadros-chave, aí a gente vai para um negócio chamado os keys adicionais. Então só assim, keys ADD, keys adicionais. O que são os keys adicionais? Vocês ainda não viram isso, ainda vou mostrar. Mas os keys adicionais é uma entrada de pose, certo? Eu vou mostrar para vocês o que é isso. É uma entrada de pose, é uma saída de pose, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Não necessariamente hoje, né? Tem muito conceitos que a gente vai ter que aprender. É uma saída de pose, certo? É um extremo, ainda vai entender o que é isso, beleza? Tudo para fazer uma boa pose, né? Então, basicamente, nós temos aqui, primeiro passo, nós temos os storytelling. Segundo passo, nós temos os keys adicionais. Os keys adicionais, se os storytellers é o que conta a história, né? O keys adicionais é como o movimento acontece. Deu para entender? Como o movimento acontece. Preste atenção a isso que eu estou falando, que isso é importante. Tá? Os keys adicionais é como o movimento acontece. Tá? Como assim, Alisson? Vamos lá. Isso aqui vai estar claro na mente de vocês quando vocês estiverem praticando, tá? Aqui eu tenho minhas poses-chaves. Depois que eu criei ele, eu vou criar agora os keys adicionais, beleza? Que é como o movimento acontece. Por exemplo, dessa pose 1 para a pose 2, ele tá aqui e depois vem para essa pose de se agachar. Antes dela acontecer, por exemplo, eu poderia aqui, ó, criar um key de antecipação. A gente vai entender o que é antecipação. Mas tipo, vamos supor que ele levantou a perninha para depois descer. Então isso é um key adicional. Beleza? Então isso são keys adicionais. Então ele vem explicar como o movimento acontece. Para ele chegar dessa pose para essa, ele primeiro antecipou e depois desceu. Então por isso que é importante a gente botar os keys adicionais, que é para explicar como aquele movimento aconteceu. Ele não simplesmente saiu da pose 1 e foi para a pose 2 não. Só um exemplo, tá? Chamei de pose 2 ali, mas estou só dizendo assim, ele não pegou essa pose inicial aqui e já veio para essa. Não, antes ele entrou aqui nessa antecipação para depois ir para essa. Então isso é um keys adicional, beleza? Então isso é importante. Isso vai acontecer direto na animação, para você ligar uma pose com outra. E a gente não está falando ainda nem de time, nem não necessariamente do space que a gente está falando um pouco, mas não necessariamente está só planejando, tá? Depois é que a gente vai colocar isso. E aí por último, né, depois de tudo, certo? Nós vamos ter os que a gente chama de in-betweens, né? In-betweens. O que são os in-betweens? É a fluidez. Por último, a gente vai dar fluidez à animação.
é fazer a intervalação, a ligação das poses, botar aceleração da aceleração, né? Colocar breakdowns e assim vai. O que for preciso para a gente dar fluidez na cena. Então percebam, a gente começou com os storytellings, poses chaves. Depois a gente vem colocando os keys adicionais, né? Aqui, ó, keys adicionais, que são frames de ajuda, né? São keys que vão ajudar no movimento. O storytelling conta a história. O saquinho está pulando, beleza. Os keys adicionais vão mostrar como aquele movimento acontece. Então ele mostra uma antecipação, uma micro antecipação, uma entrada de pose, uma saída de pose, que nem vamos entender ainda o que é isso, beleza? E por último a gente vai fazer a intervalação, vai fazer ajustes que for necessário, certo? E aí nessa fase a gente já tem que ter em mente o conceito de aceleração, desaceleração, dessa pose para antecipação. O que é que vai acontecer ali? Uma aceleração, uma desaceleração. Ele está indo para cima, normalmente quando a gente vai para cima é meio que uma desaceleração, porque a gente está indo contra a gravidade, entendeu? Aí depois ele desce acelerando e sai para outra pose. E aí a gente faz isso dentro do planejamento. Se fosse de animação tradicional, a gente tem que fazer uma time chart para cada coisinha dessa. A ideia aqui do curso não é ser uma animação tradicional. A ideia do curso, isso aqui ainda é teórico, mas é uma ideia que vocês têm que ter em mente do que fazer. Então eu faço isso, tá, gente? Eu faço isso aqui, ó. Eu coloco meus storytellings. Quem foi que mandou aquele personagem do Mutano no grupo? Foi tu, Elvio? Tá com ele aí disponível? Não sei se eu baixei ele. Quero ver se a gente dá pra usar ele aqui. Deixa eu ver se eu baixo ele aqui. Esse aqui, né? Tem alguns conceitos que eu ainda não quero entrar, tá? Beleza? Tem alguns conceitos que eu não vou querer entrar com vocês. Só ver se talvez o personagem dê certo. Vamos lá. Ó, vou tentar ser mais breve, tá? Vocês podem perguntar, gente. Vocês ficam calados aí, eu penso que vocês estão aí criando dúvidas. Criando dúvidas de vocês, é importante. Bom, vamos lá. Eu queria planejar aqui com vocês o seguinte. Eu vou criar aqui um frame by frame. Vocês podem fazer assim, sabe? Eu gosto de botar esse planejamento. Quando é uma coisa muito específica e eu não sei muito bem o que fazer, aí eu costumo fazer assim, beleza? Vamos supor que a gente vai fazer esse personagem da seguinte forma. Só um exemplo, tá? Eu quero que ele esteja aqui nessa pose, né? Ele já está aqui. Só rascunhar mesmo, tá? Tá desenhando aqui por cima para ser mais rápido. Ele tá aqui. Aí eu quero que ele faça um salto, né? Vou fazer um salto aqui. Só achei ele muito grande, mas tudo bem. Ele vai vir dessa pose, né? Eu quero que ele venha mais ou menos pra cá.
Não estou ligado em proporção, ela disse não, tá? Depois das poses keyframes, estou fazendo agora o processo. Primeiro aqui, a gente está fazendo os keyframes, né? Beleza? Temos aqui nossos keyframes. Então, eu estou adicionando as poses-chave, nossos storytelling, beleza? Então, vou chamar isso aqui de storytelling, beleza? E aqui meu último storytelling. Vou adicionar, né? Estou criando meus storytelling. Os storytelling não tem limite, né? Você cria o quanto você achar que é necessário para você sentir o movimento que você quer. Claro que aqui a gente está livre, fazendo no time, sem time, né? A gente vai planejar indo time e ver a cor livre, mas se a gente tivesse um time específico, eu quero que ele faça isso em 24 frames, a gente teria que planejar dentro daqueles 24 frames, que é o segundo, né? Mas aqui a gente está fazendo de forma livre mesmo. Não só, né? Como é que está com essa liberdade, né? Então vamos planejar aqui. Isso é a verdade mesmo. Eu creio que foi não. Isso não. A verdade é que na animação é paciência, né? Tem que ter um pouco de paciência com a gente, enfim. Não tem como a gente. Eu aconselho vocês, quando forem animar, planejar o que está fazendo. Não quer dizer que precise fazer esse planejamento totalmente no tradicional, sabe? Mas, por exemplo, como eu disse, você tem tempo, você tem disponibilidade para planejar uma coisinha melhor, vai que é um teste de animação e você precisa caprichar um pouco, então de repente compensa você fazer esse planejamento, entendeu? É um trabalhozinho, um job rápido ali e tal, então beleza, não dá para fazer planejamento, então vamos pelo menos botar em prática o conhecimento que você pegou ao longo do curso, conhecimento ao longo do tempo, enfim, time, de space, nunca perder, nunca tirar de mente esses conceitos, né? Qual é o erro que eu vejo muito do pessoal? É animar por animar, sabe? Começa a pegar ali, vou animar aqui de todo jeito aqui, tá bom, não sei o que. Não, acho que não é bem assim, sabe? Isso aqui tudo é simplesmente o que? Os storytellings, né? Beleza? Beleza? Então aqui é outro storytelling que a gente tem. Você podia criar mais? Poderia, não tem problema não. Mas, por exemplo, esses storytellings, a ideia é eles serem rápidos mesmo. Tipo, por exemplo, gente, quando eu mostro isso, o que é que vocês entendem? Que ele está saltando. Então, qual é a função do storytelling? Contar a história. Eu já contei a história. Então, de repente, você quer mandar algo para o cliente para ele aprovar. Manda só os storytellings, só as poses-chave, que ele talvez já vai entender o que é a ideia, beleza? Bom, aprovou, beleza? Claro que não está no time aqui ainda, né? Beleza? Vamos supor que a gente fosse trabalhar aqui esse time aqui, ó. Beleza? Eu percebo, vejo, né? Que é um salto, ó. Não é? Não preciso de mais nem keyframes para isso. Então, aprovou, gostei do salto, beleza. Aí agora a gente vai entrar dentro do outro processo, beleza? Que é o processo agora de botar os keys adicionais. Tá certo? Então, por exemplo, desse keyframe aqui, né? Para ele chegar naquele lá, ele não vai sair direto. Então, por exemplo, eu podia até criar um outro keyframe, né? Aqui, outro storytelling, tá? Por exemplo, um parecido com esse aqui, ó. Né? Então, eu vou até copiar ele aqui para ganhar tempo. Ó, um storytelling desse aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque aí vai sair desse para esse. Podia ser outro storytelling aqui, beleza? Que eu tivesse criado antes, ó. Beleza? Ó. Sabe? Eu posso adicionar isso, posso ir vendo esse movimento.
Por exemplo, aqui, aí se eu quiser ali, lá no final daquele movimento, botar ele em pé, né? Vou copiar aqui, ó, Ctrl C. E aqui no final desse movimentozinho, vou criar mais um keyframe aqui. Vou colocar ele bem aqui. Tudo isso aqui são storytellings, beleza? Tudo isso aqui, ó, são os storytellings, só deu uma melhorada. Já tá contando a história, não tá? Você pode fazer isso direto no rig? Pode, entendeu? Você pode botar o rig lá, mas assim, rascunhado, você consegue fazer um planejamento rápido, bem tranquilo de uma cena. Então, por exemplo, se eu quisesse agora adicionar botar os keys adicionais, né? Keys adicionais. Então, por exemplo, vou só renomear, botar Storytelling 1, Storytelling 2, Storytelling 3, 4 e 5. Do Storytelling 1 para o Storytelling 2, né? Eu poderia, por exemplo, ele pode descer assim, rápido mesmo, não tem problema, beleza? Mas se você quisesse, por exemplo, aqui no meio colocar uma antecipação, inclusive eu estou até adiantando um assunto que eu ia falar, mas né, faz parte. Então, por exemplo, o que é antecipação? É um movimento que antecede é um movimento que vai acontecer, certo? Que antecede outro. Então, antes dele entrar dentro desse movimento, ele poderia antecipar. Então, por exemplo, ele poderia erguer o corpo, né? Por exemplo, ele poderia, por exemplo, fazer com que a cabeça dele talvez, né? Pudesse vir um pouco mais para trás. Certo? Ele curvasse um pouco aqui mais o corpo. Eu podia até exagerar mais aqui, na verdade. Vou fazer o seguinte: para trás e mais para cima. Tá? Onde ele, por exemplo, levantasse aqui a perna um pouco. Fazendo bem rascunhado mesmo, tá? Essa aqui ele mantém no chão. Essa outra ele iria levantar. Como quem tivesse para ganhar energia, entendeu? Para pular. Pular não, para entrar nessa pose aqui, ó. Tá? Então, sabe por que é importante a gente fazer isso? Porque a gente consegue saber se o movimento vai funcionar ou não. Não, por enquanto eu não estou preocupado com time, viu? Eu não estou trabalhando ainda time, não. Foi como eu disse, a gente não tem um time específico aqui. Mas se a gente tivesse 24 frames para trabalhar, eu ia trabalhar dentro daquilo, mas depois é que eu iria distribuir. Por enquanto eu estou preocupado com o movimento, certo? Em ver o movimento, como é que ele funciona. Por enquanto é isso. Então, eu criei, aqui já é um key adicional, né, que eu estou criando. Lembra, a gente passou pelo Storytelling, agora os keys adicionais, né, que é botar essa antecipação aqui, no caso é uma antecipação, né, beleza? Antecipação, né? Tá até um pouco exagerado, mas antecipação. Beleza? Não me preocupei com time, nada ainda. Depois eu vou distribuir e a gente vê isso. Né? Então, ele veio, aí desceu para essa pose, né? Aí daqui eu posso botar outro key, né? Ó, tem uns assuntos que eu vou entrar com vocês, né? Por exemplo, entrada e saída de pose, a gente ainda vai ver isso, é importante. Por enquanto eu estou explicando o meu processo, beleza? Como é que eu uso. Então, por exemplo, ó, dessa pose anterior, né, para essa próxima lá, olha o space entre os desenhos, está muito longe, né? Ele não vai sair tão rápido assim também. Então eu poderia, por exemplo, aqui, ó, criar um outro framezinho de fazer uma pose para entrar naquela outra lá em cima, né? Então se ele está aqui com o corpo está aí com squash, né? Eu ainda vou entrar nesses assuntos com vocês,
Não se preocupe, a gente vai retroceder umas coisas para poder fazer mais sentido. Aqui é só explicando o processo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero aí aqui poder fazer ele saindo já, certo? Então o corpo aqui já podia estar mais esticado, ó. Podia até dar uma exagerada aqui boa. O personagem é cartoon, né? No rig a gente faz isso, tá? No rig a gente consegue chegar a fazer tudo isso aqui. Eu estou exagerando mesmo, tá? Podia ter outro movimento menor e tudo, tá? Mas que eu estou fazendo assim para ficar exagerado mesmo. Depois eu vou ensinar aqui umas dicas para vocês, umas coisas importantes, o que, assim, quando é que é um squash stretch, quais as características, como é que a gente pode ajustar na animação, vou explicar para vocês aí. Aqui eu botei ele grudado ainda no chão, né? Beleza? Beleza? Mas aí a gente já tem um movimento acontecendo, né? Por mais que a gente tenha um time rápido, e mesmo que eu distribua aqui, por enquanto eu não estou preocupado ainda com o time, tá? É só planejamento, ó. Né? Então aqui, tá? Ele saiu, ó. Né? Claro que, por exemplo, chegando naquela pose ali, né? Depois a gente pode criar uma pose de ligação entre elas, né? Portanto, estou colocando uns keys adicionais. A gente tem intervalação, né? Por último, a intervalação. Tá certo? Aí aqui, ó, dessa pose para essa, né? Então eu vou fazer uma pose de chegada lá, que é uma pose parecida com essa ali. Mas vai entrar mais ou menos aqui, né? Então, por exemplo, posso fazer ele mais ou menos por aqui mesmo. Tem que se ligar também na linha de ação do corpo, né? Enfim, muita coisa que a gente ainda vai ver. Mas veja que eu estou botando os keys, né? Aí, deixa eu explicar uma coisa aqui importante para vocês, interessante, né? A gente não está preso nesse processo, tá? Ele não é um processo que prende você não é um processo que prende vocês, tá? A ficar, fiz isso, é assim que tem que ser. Não, por exemplo, ó, essa pose aqui, eu vou ajustar ela para ela caber melhor nessa chegada ali, ó. Na verdade é isso aqui mesmo. Deixar ela mais ou menos aqui, ó, né? E a última também. Essa última pose aqui. Vou trazer ela mais ou menos pra cá. Tá? Não é um processo que prende você não. Aqui é a etapa de planejamento, é para isso mesmo. Só coloquei ela ali para ele poder cair mais ou menos ali em cima. Beleza? Então eu vou ajustar aqui, ó. Vou até só diminuir um pouco aqui. Tá? Então é uma etapa de planejamento, ainda não deixa como está mesmo. É uma etapa de planejamento, por enquanto a gente está só vendo se as coisas vão funcionar, tá certo? Então ele veio, subiu, tá ali, vai dar uma descida, beleza? Chega aqui e depois sobe.
ainda está no time behind, não tem intervalos, né? A gente está só com os keyframes. E quais são as dúvidas de vocês até aqui? Cadê o... Deixa eu ativar aqui o chatzinho que eu acabei esquecendo. Oi, estão me ouvindo? Só tem eu aqui? Peraí, viu, gente? Acho que o pessoal saiu, não tô vendo aqui. Só vou aguardar um pouquinho, tá? O link é o mesmo, né? Oi, gente, e aí? Caiu aí? Tinha nem visto aqui, tava olhando pra tela, quando eu olhei, tava sem ninguém. Estão me ouvindo? Beleza. Tinha caído há muito tempo, eu nem tinha prestado atenção. Tava olhando pra tela. E agora, apareceu? Me ouvindo? Show. Bom, então, eu não sei se até onde vocês viram, né? Mas o que eu fiz aqui basicamente foi ter colocado os storytellings, depois fiz colocando esses keys adicionais, né? Mais alguns outros keys adicionais, beleza? E testando o movimento, né? Não está no time correto, ó. Ele não está no time, né? Não tem intervalo, são só os keyframes, tá? Mas a gente vê assim, ó, que já funciona, entendeu? Já funciona como planejamento para a gente seguir, né? Vocês percebem que já dá para a gente usar como planejamento, tá? Então basicamente eu estou explicando um método, né? Como é que eu uso. Então primeiro eu boto os keyframes, quando eu tenho um tempo para planejar, eu faço isso. Mesmo quando eu não consigo planejar, eu consigo ter em mente esse processo, entendeu? Então, por exemplo, eu recebo o storyboard, o animatic e tem a cena. Aí eu coloco os keyframes principais, como tem que ser, depois jogo alguns movimentos secundários, que são os keys adicionais, e por último de tudo, eu vou fazer a intervalação, né? A intervalação de tudo. E aí a intervalação eu vou fazer no morro, né? Assim, usando... Só um momento, gente. Eu estou batendo ali na porta. Só um momento. Só um instante. Diz que está no endereço. Vai lá. Pronto. Ô, gente, voltei, desculpa. Então, até aqui, dentro desse processo que vocês viram, restou alguma dúvida? Perguntem aí, terem as dúvidas. Eu ainda vou explicar alguns termos, como eu expliquei para vocês, tá? Algumas coisas assim, quando eu vou falar entrada e saída de pose, que inclusive é tema da nossa próxima aula, certo?
O que eu quero focar é só nesse planejamentozinho, mostrar pra vocês como é que a gente faz, né? Como é que a gente trabalha. Não entendi não, assim, a tua pergunta. Como é? Pode refazer aí. Sim, né? Não, dá pra fazer um exercício, sim. Não vou pedir intervalação, não é a ideia, beleza? Mas essa é parte do processo, como eu estava falando para vocês. Por mais que, por exemplo, por mais que eu não crie esse planejamento com tradicional, eu poderia fazer isso com rig também. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa pose inicial dele, Ctrl F, você cria todos os keyframes, né? No 14 a gente tem essa opção aqui, ó, do consolidar tudo numa layer só, ele cria um ícone só do personagem todo. Por exemplo, vamos lá, só um exemplo. Eu gosto de trabalhar em step, beleza? Eu deixo tudo aqui em step, que é para ele não criar intervalação automática, tá? Então vamos supor que ele está aqui, beleza? Quase aquele mesmo time lá. Não vou trabalhar com time ainda não, na verdade, né? Vou marcar aqui a posição de escala, posição e rotação. Ele vai estar aqui, mais ou menos. Né? É sempre importante a gente planejar o que a gente está fazendo, né? Então, beleza? Aqui é a Union Skin, né? Você pode usar ela assim ou usar assim, tá? Você pode mudar as cores também. Vamos chegar nesse tipo de exercício ainda. Então, por exemplo, diretamente no rig, né? Pose 1 e a pose final. Aí, por exemplo, aqui eu posso criar essa pose de antecipação aqui lá, que eu tenho criado, né? Ó, quase aquela mesma pose lá. Beleza? E aí, essa é uma forma de você fazer o pequeno planejamento, né? Então, aqui é o seguinte, eu tenho uma pose lá em cima, né? Que eu tenho colocado, que eu não coloquei. Bem aqui, mais ou menos. Marcando sempre a posição de escala, a rotação, que é para não me perder aqui, tá? Tem esses bonezinhos que não estão ajudando muito, tá? Vou tentar quebrar aqui para ver. Tem uma posição que ele funciona, né? Tem outra aqui não. Na verdade era para ele quebrar bem aqui. Por que ele não está quebrando? Ele abre a boca não, né? Vamos terminar ele depois, tá bem bacana. Dá pra usar nos exercícios, bem legal. Tá? Então, as poses, né? Basicamente é aquele planejamento que eu fiz, só que não mudei no time ali, né? Mas
básico, né? Aqui, ó, tan, pose, recaída. Aí aqui eu já estou criando, botando os keyframes adicionais, né? Então, por exemplo, esse que eu estou criando agora é um keyframe adicional, né? Eu botei os keyframes e agora estou criando os adicionais. Então, eu vou só colocar ele, como eu falei antes, né? Ó, tá só um pouco mais para cá. Ele cai mais ou menos aqui. Esse do meio. Aí essa ainda é uma etapa de planejamento, né? A gente ainda está vendo o que é que pode ajustar ou não. Aí aqui nessa perna, para selecionar esses bônus, eu vou botar aqui em 150 esse máximo IK, que é a gente esticar mais a perna, né? Você consegue fazer isso botando o máximo IK, que aí a gente consegue dar uma esticada mais para dar essa ideia aqui dessa sensação, né? Depois eu falar desse Quest Stretch, né? Ainda não é a hora. Aqui no caso a gente teria que tirar, né? Porque senão ele não vai voltar para o tamanho que está. Então, como eu disse, a gente não fica preso ainda no processo, né? A gente está trabalhando, tá? E no caso eu vou alterar esse daqui, ó. Colocar ele mais pra cá. Aí esse daqui eu vou fazer ele vir um pouco mais pra frente, caindo assim. Um pouco mais inclinado, os braços mais pra cima. Ali, aí depois na frente aqui, ó, eu iria fazer ele em pé, né? Essa minha posição aqui, tá? Então basicamente a gente cria um planejamento, tá? O mais importante agora é isso, a gente pensar no planejamento. Depois a gente vai falar de time, de space, tá? Mas aí no cutout é isso, né? Mas também é mais rápido. Não nada impede você de vir fazer o rafzinho e tal, se tiver tempo. Se não tiver, já coloca diretamente no rig, né? Dá para planejar assim também. Aí depois a gente vai pensar a questão do aceleração da aceleração, dessa pose para essa, dessa pose para essa, né? Então eu posso botar, por exemplo, aqui, ó, mais um key adicional, né? Lembra daquele frame de saída? Aqui, ó, por exemplo, vou deixar esse pé aqui segurando no chão, vou botar aqui, ó, para 150, o máximo IK. Esse pé vai subir, vai ficar, ó, tá vendo? Fica um pouco no chão, enquanto essa ali sai mais para lá, né? O ideal da cabeça não é mexer a cabecinha assim, tá, gente? É bom a gente ter o controlador de cima e baixo. No cutout eu não gosto de mexer pecinha assim, não. Fica meio ruim. Depois eu explico pra vocês o porquê. Então, de saída, de entrada lá. Claro que a gente tem que trabalhar os arcos e tudo, né? Mas o planejamento base é esse, né? É isso que a gente tá aqui, ó, que ele tá quebrando, né? Não tá seguindo o movimento. Deve que ele vem mais pra cá. A gente vai entender de arcos, né? A gente vai falar sobre isso aí. Cutout tem vantagem, né? Pra gente fazer essa animação mais rápida, né? Mas ó, com poucos frames, né? Um pouco de paciência a gente consegue fazer aí a gente não mexeu no time ainda, mas já é alguma coisa, beleza?
O que é que vai acontecer? Depois vou tentar só trabalhar um time aqui. Eu vou só ver como é que fica, tá? Primeiro, aí depois que você faz todo esse planejamento, a gente vai depois fazer aquela intervalação que eu falei pra vocês, né? Então, dessa pose aqui pra essa, na verdade, eu acabei mudando, né? Mas essa aqui era assim em cima, né? Aquela que ele tava. Algo meio assim. Porque aí depois ele vai descer, ó. Né? Tem nem percebido aqui. Aí ele cai. Lembrando que essa animação ela tá em choose, né? Beleza? Ó, desculpa, eu quero trabalhar, né? Se eu tivesse esse time aqui, ó. Os space a gente já colocou do desenho, né? Então, por exemplo, dessa pose para essa, tá tudo em step aqui, ó. Então, dessa pose para essa aqui, vamos só supor. Ah, eu fiz ele descender aqui, mas eu podia fazer uma antecipação, né? Por exemplo, se eu quisesse aqui colocar uma antecipação. Agora eu só não gosto dessa ideia desse bone assim, ó, com essa coisa aqui, sabe? Eu acho que às vezes ele atrapalha esse bone, esse bone do topo. Eu prefiro deixar ele sem, já pegando da pelvis mesmo. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Ah, caramba, o morro fechou, macho. Olha. Espero que ele salve. Vai perguntar se eu quero recuperar o arquivo. Quero, né? Vou tirar os dois bônus. Ó, por isso que é sempre bom você ficar salvando no morro, porque pô, dessa crashada aí, ó, ela perde tudo. Não sei se ele salvou a última opção que eu tinha feito. Salvou. Vou salvar aqui logo, né? Aqui seria uma antecipação, né? Se quiser, né? Essa antecipação ficaria assim, né? Como tá deixando tudo em step, tá? Eu gosto de planejar em step porque ele não vai ficar fazendo essa intervalação automática, né? Isso é importante. Fiz todo step. Interna esse rig depois. Aí pronto, aí daqui pra cá, por exemplo, vamos supor que eu quero botar uma aceleração ou desaceleração. É só vir aqui, tá? Vou botar aqui, ó, easy in ou easy out. Easy in, ó, então ele faz a intervalação, ó. Beleza? Deixa eu só verificar uma coisa aqui, se esse bom tá dando, saindo um pouquinho aqui do chão, que não era pra ele sair. Ele fica mais colado aqui no chão dele. Aí com a one skin eu consigo ver mais ou menos onde ele estava. É só botar esse vermelho no verde ali. Então o motivo ele sair, né? Deixar assim. Então tem aqui a intervalação. Se eu quiser segurar mais um pouco, eu seguro o Alt, ó, e puxo para frente o keyframe, que isso segura o keyframe por alguns instantes, o tanto que você quiser, né? Beleza? Aí daqui para cá ele vai cair, por exemplo, se eu fosse botar uma aceleração, easy out,
né? Ele tá saindo da base, mas eu com o skin aqui, ó, eu consigo pegar o freio anterior, né? E dar um ajuste aqui, ó, mais ou menos onde ele tava. O ideal é deixar esse pé plantado. Pode ser por causa desses bônus auxiliar ali, né? Que o pé ficar mais plantado no chão, né? Então tem aqui, ó. Beleza? Aí desse pra esse, por exemplo, ele sair, poder sair mais rápido mesmo se quisesse, tipo tum, né? Ó. Não tem problema nenhum, né? Depois a gente vai entender um pouco sobre isso. Aí ele vai chegar nesse keyframe lá em cima. A gente tem um time bem grande, mesmo se eu botasse, por exemplo, uma desaceleração, ele vai chegar assim. Na verdade, deixa eu voltar nessa opção aqui, ó. Os keyframes estavam escondidos, né? Eu botei assim só para eu saber, para ele pegar isso aqui, essa posição dele, ó. Posição, clica na layer, né? Aqui, porque o ideal é que ele venha para cá, né? Aí ele vai tanto andar pela posição da layer, porque eu marquei. Depois eu vou explicar como a gente pode trabalhar com essas layers a nosso favor ou não, né? Que às vezes elas atrapalham, né? Então perceba que aqui, ó, eu vou ter que fazer um breakdown. O que é um breakdown? O breakdown é uma interferência do animador, né? Porque ele vai chegar nessa cena ali em cima. Ó, ele tá assim, bugando, mas é por causa desses bônus auxiliares que tá dando essas voltas ali, ó, no pé. Por isso que às vezes eu não sei se é uma ação que tem. Por isso que eu não gosto de criar ações para membros, né? Beleza? Eu não gosto de criar ações para membros por causa disso. Tá? Então aqui ele vem e saiu, né? Para ele sair lá, então seria uma desaceleração, né? Ele vai chegar mais lento, né? Beleza? Aí claro que a gente pode criar outros, uns keyframes extras no meio, né? Para dar mais movimento. Beleza? E aí já é um breakdown. Isso eu vou falar em outra aula. Eu tô já adiantando isso para vocês para explicar mais ou menos como eu uso o método, mas vocês não são obrigados a saber disso agora não, tá? O que vocês têm que saber é só como eu vou criando parte do método e como é que isso eu vou ajustando, tá? Isso a gente vai ver depois. Daqui para cá ele vai cair, né? Então a gente teria que ter uma aceleração. Beleza? Aceleração. Beleza? Desse para esse ainda pode ser uma aceleração, fazer out, né? Por conta eu vou ter que ligar o skin aqui, ó. Colocar nesse frame para esse, tá? Aí eu tentar aqui igualar, porque ele está descendo de uma vez, né? Então eu vou puxar ele mais ou menos para cá, para ele cair mais ou menos aqui nessa posição. Ó, aqui eu já vi a questão do space, né? Vai ter que sair mais lento, ó. A cabeça lá anterior com essa cabeça, né? Então aqui é a questão de space. Se o cabelo tivesse um bom, né, a gente fazia o atraso e tudo, né? Então isso é a ideia da aula de hoje, ó, o space entre os desenhos aqui. Beleza? Aqui ele, tô aqui entendendo agora aqui, o que é que ele tá dando esse errozinho aqui. Muito bem, caiu. Dupliquei, foi? Deixa eu ver aqui. Entendi. Ele vem, aí ele vai entrar nessa pose. Aqui eu vou ter que fazer uma interferência, tá? Quando eu faço uma interferência, né, eu tô criando um conceito também de breakdown, beleza? Dessa pose para essa, ó, tá vendo que tá dando um errozinho nessas pernas, ó? Não foi nem da pose, é alguma coisa da ação. Mas é só para explicar o conceito. E daqui para cá é uma desaceleração, que ele vai subir, né, uma acomodação. Beleza? Então a gente já tem essa ideia da acomodação. Tem muitas coisas para ajustar ainda, né? Aí a última etapa seria a etapa de polish, né?
beleza? Ajustar um timezinho ainda que falta, mas em termos a gente consegue fazer a intervalação. Se a gente tivesse o bone pro cabelo, a gente fazia os atrasos, falta botar squash stretch, depois que a gente botasse aí, ele vai dar uma lapidada, né? Mas o movimento principal tá feito, beleza? Então, a gente consegue, fazendo isso, primeiramente, a gente tem um conceito de time space, a gente tem que entender quando é que as coisas estão funcionando ou não, né? Então, a saída mais rápida, a entrada mais rápida, uma chegada mais lenta, né? Beleza? Então, a gente tem que ficar atento a esses spaces. Por exemplo, eu acho que esse space daqui pra cá ainda tá grande, entendeu? Para uma saída. Então, isso por quê? Porque eu sei que é melhor assim mesmo. Eu tentaria deixar ele talvez um pouquinho mais próximo mesmo. Deixa eu ver aqui como desse para isso. Né? Então depois eu iria entrar na parte de polish, mas eu não vou falar agora essa parte de polish, tá? Não é a ideia agora falar dela. A ideia é só vocês entenderem um pouco do processo, tá? Beleza? E aí já dá pra gente planejar pequenas ações, que é a nossa ideia daqui pra frente. Planejar ações, pulos, saltos, essas coisas, né? Então hoje a gente vai ficar nesse básico, mas que assim, já é muito conhecimento, né, de algumas coisas que a gente precisa para aprender o método. E aí depois, quando vocês já tiverem ciente de outras coisas que eu vou falar, como entrada e saída de pose, aí vocês já vão conseguir fazer o exercício que eu vou passar. Mas fica o desafio também, quem puder fazer, pegar esse personagem do Elvio ou outro e fazer esse pequeno planejamento aqui, tá? Não precisa fazer a intervalação, eu só queria as poses, porque vocês criassem os keyframes, beleza? Depois os keys adicionais, que é, lembrando, eu sei que ainda vou falar de algumas coisas, mas eu queria que se vocês já pudessem ter esse desafio, né? Então, keyframe vocês vão entender, o storytelling, né? São os poses principais. Depois você vai botar aquelas poses que vai ajudar a entender melhor o movimento, né? Que como eu falei aqui, ó, esse é o keyframe e esse era outro keyframe. E entre esses dois keyframes eu botei esse aqui, ó, foi uma pequena antecipação, beleza? Então isso é um key adicional. Então o que vocês fossem tentando criar isso, mesmo que vocês ainda não compreendam bem o que é, mas tentem fazer. Aí na próxima aula a gente já vai entrar dentro de um assunto mais completo, que é falando de squash stretch, entrada e saída de pose, linha de ação. Aí juntando tudo isso a gente já consegue fazer um planejamento bem melhor. Oi? Oi? Alguém falou? Beleza? Gente, é isso, esse assunto que eu tenho a passar para vocês. Eu não estou cobrando que vocês façam do RAF, mas quem quiser fazer um RAF pode fazer. Se puder, eu agradeço, fica bom também fazer o RAF. Não consegue fazer o RAF, não quer, pode fazer diretamente no rig, não tem problema. Mas desde que você consiga me dizer quais são os keyframes. Então, por exemplo, ó, se você clica aqui em cima do keyframe e vem aqui em label e você pode marcar uma cor, por exemplo, ó, red, né? Eu vou marcar de vermelho todos os meus storytellings, um exemplo. Red, né? Meus storytellings, né? Que são esses aqui. Entendeu? Então, marca todos os keyframes aqui de vermelho, que aí eu vou saber que ali é os teus storytellings, né? E aí, por exemplo, de amarelo, de repente, você poderia marcar aqui os keys adicionais, entendeu? É um padrão que a gente poderia colocar para os exercícios, que aí fica mais fácil, que eu vou saber o que é aquilo. Não, os intervalos não precisa fazer intervalo, tá? Beleza? Mas aí você pode colocar em amarelo os keys adicionais de outra cor, ou você pode, por exemplo, clicar aqui, né, ó, nesse ícone e colocar o marcador, né, ó, beleza? Escrever aqui, por exemplo, KF, né, ó, keyframe, ó, aqui, keyframe, né, clicou aqui, ó, vai aparecer o marcador, ó,
Você pode fazer isso também, né? Freio, que eu vou, né, entender também. Eu só queria que vocês organizassem para ficar mais fácil, tanto dar feedback, né? Ó, que adicional, por exemplo, entendeu? Uma forma de a gente ter, eu tenho em mente o que, é que vocês estão fazendo. Então esse que eu quero que vocês façam, esse é um pequeno planejamento, pode ser até esse mesmo aqui, mas para fazer, para eu ter uma ideia do que vocês estão entendendo. Essa é a ideia inicial. Próxima aula a gente vai voltar nesse mesmo exercício, ou até outro, e eu já vou explicar outros conceitos, outras ideias, vocês já vão ter uma liberdade já para ter esse exercício pronto e já usar como portfólio. Beleza? Beleza? Isso é bacana. Todas as aulas eu irei postar no Drive, tá? Eu estou abrindo uma sessão para vocês porque eu postava sempre no YouTube. E para mim era melhor porque chegava como link privado para cada um. Mas eu estou postando no Drive mesmo, porque o meu Drive está ficando cheio. Pode ser que de repente eu volto a postar lá no YouTube como link privado, né? Que era a ideia inicial. Mas por enquanto eu estou postando lá. Mas vai ficar lá no Drive, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Entendido um pouco sobre o processo de criação de uma cena. O conceito de time space é fundamental. E a gente vai ver outros conceitos a mais na próxima aula e juntar tudo e planejar essa cena melhor e lapidar ela e fazer o exercício dela completo. Beleza? Pode ser esse personagem, pode ser outro, enfim. Eu peguei esse aqui do Elfo, que eu gostei dele. Falta só alguns ajustes, se o Elfo quisesse terminar ele, ajustar, ficaria bacana. Beleza? Tipo, fazer a cabeça dele pra cima e pra baixo. Tirar essa, não sei se o que é isso aqui, se tem uma ação ou a parte desse bônus que tá dando aquela quebra. Já ficaria melhor, né? Mas você vê, do jeito que tá aqui, ó, a gente já conseguiu montar algo, né? Se a gente quer melhorar esse rig, aí fica melhor ainda. Beleza? Mas é isso, gente. Valeu, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou salvar a aula e postar lá no Drive, certo? Foi boa, galera. Até mais. Qualquer coisa, só falar no grupo. Valeu.